Olá, meus queridos irmãos e amigos, em nossa série de devocionais sobre o advento, sobre a vinda de Jesus, eu quero meditar com vocês hoje no texto que se encontra em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18, e eu lerei até o verso 21. Atente para isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Gente, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. José era um hebreu. Nós lemos aqui no texto. Ele era da casa de Davi, da tribo de Judá. A Escritura vai dizer para a gente que ele, por profissão, era um carpinteiro que vivia na província da Galileia, uma cidade de pouca importância chamada Nazaré, e que ele era um homem justo. Ele era um homem temente a Deus e que expressava a sua fé nas promessas de que Deus um dia mandaria o Messias. E ele então toma conhecimento da gravidez de Maria e ficou confuso. O texto nos diz isso, ele ficou confuso. Ele teve medo. E isso o levou a ponderar, a refletir, a considerar todas as coisas, né, ao ponto de talvez eh, ele chegar a deixar Maria, né? Para que ela não caísse de alguma maneira em má fama. E enquanto ele pensava nessas coisas, o texto está dizendo para a gente que um anjo apareceu para ele num sonho. E que esse anjo vai esclarecer que o filho, a criança que Maria carregava no seu ventre, e aliás, ele vai chamar Maria de sua mulher, sua esposa, né? Lembrando que José tem responsabilidade, tem deveres para com a sua esposa, né? Que ele era gerado pelo Espírito Santo. Então ele chega nesse verso 21, que é o verso no qual eu quero meditar com vocês hoje, tão especial, que nos ensina qual é a razão de ser do Natal. Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Gente, esse texto é sensacional. Ele ensina coisas preciosas para a gente. Não é? Imagine que na antiguidade não havia meios para que se soubesse antecipadamente se uma criança que fosse nascer seria menino ou menina. Havia sempre a expectativa por parte dos pais, né, de que fosse menino ou menina, mas era necessário aguardar o nascimento. Mas aqui na palavra do anjo há uma promessa, a promessa de que virá um varão, um filho homem, um menino. Quer dizer, José, ele recebe antecipadamente, pela palavra deste anjo, aparece a ele em sonho, né, estas instruções e também a informação de que Deus resolveu, por meio da ação do Espírito Santo, visitar a humanidade pelo nascimento de um menino. O que acompanha as promessas do Velho Testamento, de que um dia um descendente da mulher viria, de que um dia um rei prometido viria, de que um dia nasceria um Deus conosco, Emanuel, a virgem daria à luz a um filho, como diz a profecia de Isaías. E aqui o anjo então está dizendo para José isso. E ainda mais, o anjo instrui José sobre qual é o nome desse menino, como ele deveria ser chamado. Isso é muito interessante.
Há alguns lugares nas Escrituras onde nós vemos Deus dando nome a homens. Deus fez isso com Adão. Deus mudou o nome de Abraão. Deus deu o nome de Israel, de Jacó. Deus deu o nome dos filhos de alguns profetas, como o filho de Isaías. Deus revelou o nome de como deveria ser o seu filho. Nomes têm muito significado, especialmente nas Escrituras. Eles apontam uma aspiração, um desejo, apontam muitas vezes uma profecia, uma promessa da parte de Deus. E o anjo, nas suas instruções, diz muito claramente: o nome dele será Jesus. Yeshua. Jesus. Jesus significa, na língua hebraica, Deus salva. Jeová salva. É uma promessa de que o Filho, gerado pelo Espírito Santo, na mulher virgem, é que agora o José entende, é a própria salvação. O nome dele significa salvação. Ele é a personificação de todas as promessas do Velho Testamento. Quando a gente lê nos profetas, nos Salmos, Salmo 130 diz que Jeová virá com salvação. Yeshua, Jesus, ele é a salvação. E ele vai salvar quem e do quê? O anjo diz pra gente, ele salva o seu povo. Jesus tem um povo que é seu. Jesus tem pessoas, homens e mulheres, seres humanos, criados segundo a imagem de Deus, que ele veio resgatar, que ele veio salvar. Um pequeno bebê, pequeno embrião no ventre daquela mulher, é o salvador de homens e mulheres, de uma nação inteira, de um povo inteiro, de, de gente de todas as tribos, povos, raças, línguas. A mensagem desse Jesus chegou até você, chegou até mim. Hoje, no Advento, quando olhamos para trás, quando relembramos o nascimento desse menino, nós relembramos que ele é o Salvador, aquele que personifica a salvação de Deus, a própria salvação de Deus, que veio salvar, que veio resgatar o seu povo. Ele não veio tirar a gente das dívidas financeiras, ele não veio tirar a gente das encrencas que a gente tem, dos problemas relacionais. É muito mais profundo do que isso que ele veio fazer. Ele veio salvar as nossas almas, a nossa história, a nossa vida, o nosso destino, o nosso caminho futuro. Ele veio ressignificar o que que é a humanidade. Ele veio refazer a imagem de Deus que foi deformada, perdida pelo pecado no ser humano. Então, há um sentido aqui no Natal de Cristo, que ele veio colocar fim na maior tragédia humana, que é a realidade do pecado que nos afasta de Deus. Ele veio salvar a humanidade dos seus pecados. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Então, há um conceito de pecado aqui, quer dizer, de distanciamento, de transgressão, de alienação de Deus, do desejo de independência e autonomia do ser humano que levou a gente para longe de Deus. E esse pequeno bebê, que é gerado no ventre de Maria, ele veio para colocar fim nisso, para unir, para reconciliar os seres humanos com Deus. Então é isso que significa o Natal, é a reconciliação de Deus com os homens por meio do bebê Jesus. E ele convida homens e mulheres hoje a fazerem parte desse povo. A grande pergunta para a gente é se nós somos povo de Cristo, o povo que veio ser salvo por ele. Nós temos a oportunidade de anunciar esse nome precioso, Jesus, para todos os homens e mulheres, a reconciliação que Deus faz com homens e mulheres, a salvação que ele traz por meio de Jesus, por meio desse menino, por meio da sua obra, por meio daquilo que ele fez por nós. Porque é para isso que ele veio. Ele veio salvar o seu povo dos pecados dele. Você é povo de Cristo. Então você é convidado a falar de Cristo, você é convidado a anunciar Cristo, a celebrar Cristo, a agradecer a Deus porque ele trouxe salvação por Cristo. Você não conhece Cristo, você não é povo de Deus. Então você é convidado a fazer parte desse povo, a amar Cristo, a conhecer Cristo e a crer em Cristo, ter fé nele, para que você receba o dom e a graça da salvação.
que essa mensagem da salvação dos pecados esteja muito latente, forte, pulsante no seu coração, porque é para isso que Cristo veio, é para isso que existe o Natal, é para isso que existe o Advento, porque ele virá ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Que Deus te abençoe. Feliz Natal.